Tudo na vida, irmãos, requer uma decisão. Até quando você não quer decidir, você está tomando a decisão de não decidir. Então não tem jeito. Tudo na vida requer uma decisão. Mas tem um fator agravante aí. Quando você tem informações suficientes para tomar a decisão, isso ainda fica muito mais acentuado. Por exemplo, hoje em dia, ninguém mais chega para você assim e fala, você quer um cartão de crédito? Vamos, faz aqui, assina meu cartão de crédito aqui, vem. Ninguém faz isso. Como é que as empresas hoje fazem? Você gostaria de ter um cashback de 40% em todas as suas compras? Aí você fala, o que é cashback? É dinheiro de volta. Você gostaria de pagar R$100 e ganhar 40 de volta? Fala, oxê, existe esse negócio? Existe. Mais do que isso, você gostaria de juntar milhas aéreas e depois que você tiver um bom número, você conseguir viajar sem pagar R$1 por isso? Quero também. O que eu preciso fazer? Você só precisa cadastrar-se aqui no nosso cartão. Por que as pessoas fazem isso? Porque antes de você tomar uma decisão, você precisa de informações. Se alguém chegar para mim assim, vem cá, aqui tem um cartão de crédito para você. Fala, Deus que me livre e me guarde, eu não quero cartão de crédito na minha vida, não. A não ser que eu saiba dos benefícios dele. Hoje em dia, os economistas já estão dizendo que, até um tempo desse atrás, não. Cartão de crédito era sinônimo de endividamento, pode quebrar, faça isso, compre tudo à vista. Agora, já existe, se você for bem disciplinado financeiramente, já é estratégico utilizar cartão de crédito, porque as fintechs, né, como diz aí, esses bancos digitais, eles, com o objetivo de atrair clientes, você comprando no cartão de crédito já consegue ali juntar milhas, consegue ter cashback. Tem algumas questões aí que hoje existe muito mais recursos do que antigamente. Mas se chegar simplesmente assim no cru, vamos aqui, você quer? Não, quero não. Eu faço compras no Atacadão, lá em Brasília. Eu sempre gostei de comprar em atacado, que é mais barato, faço logo a compra do mês ali. E toda vez que eu chego, sempre chega assim, vamos fazer o nosso cartão. Mas a pessoa não chega assim, vamos fazer o nosso cartão. Ela chega assim, vamos aproveitar nossas promoções hoje? Né? Aí, como é que eu faço para aproveitar as promoções? Estou fazendo nosso cartão. Eu falo, isso aí eu já estou vacinado. Já tenho um bocado, obrigado. E a minha esposa, que é bem criteriosa, a Anne, é ela que manja desses negócios tudinho lá. Ela é a tesoureira lá de casa. Tudo que chega na conta, ela já administra e tudo. Eu chego para ela e falo, amor, estou precisando de uma coisa, posso comprar? A gente se resolve bem. É bom demais isso. Quando a gente tem essa consciência coletiva. E assim a gente vai conquistando nossas coisas. E aí, quando eu chego lá, e a minha esposa, tem anuidade? Tem anuidade. No dia que não tiver anuidade no cartão Atacadão, eu faço. E até então não compensa aproveitar as promoções, porque a anuidade é mais cara. Já faz os cálculos tudo. Mas por aí vai. Outra maneira é quando você, de repente, precisa tomar alguma posição entre fazer uma cirurgia, por exemplo, ou tentar administrar alguma doença, alguma enfermidade apenas com medicamentos. Você vai querer saber quais são os riscos, quais são as escolhas que eu tenho. E aí a equipe médica vai precisar mostrar para você, se for cirurgia, tem isso, que pode ocorrer e tal, mas tem essas vantagens. Se for pelo medicamento, pode acontecer isso, mas tem menos riscos nesse sentido. E você precisa de informações para tomar a decisão. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque ontem à noite nós falamos um pouquinho sobre o que essa água faz. E hoje você tem uma decisão a tomar, e você precisa tomar essa decisão. O que fazer em relação a essas águas profundas? O que fazer em relação a essas águas do rio de Deus, que nós sabemos o que elas são? Eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre isso hoje. O que fazer em relação a essas águas? Primeiro, nós precisamos entrar na água. Esse é o primeiro passo. Nós temos um privilégio aqui até maior do que Ezequiel, vamos dizer assim, porque Ezequiel não sabia no primeiro momento o que essas águas faziam. Ezequiel meio que foi conduzido pela fé. Vamos lá, versículo 3 do capítulo 47. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Ezequiel estava simplesmente confiando. Desde o capítulo 40, esse homem está fazendo ele andar pelo templo, lá pelo novo templo. Lembra que eu falei para vocês? Nós estamos aqui falando sobre Ezequiel. Só voltar um pouquinho para aqueles que, de repente, não pegaram aí o contexto na sexta e no sábado à noite. Ezequiel está na Babilônia. Ele é um dos exilados que veio de Jerusalém. E Deus está, nesse momento, tendo um processo disciplinar com Israel. Israel estava vivendo em pecado. E quem conhece um pouquinho da história de Israel, os reis que passavam se contaminando com idolatria, etc. Um rei fazia o que agradava a Deus, outro pecava, e foi se colecionando pecados na história de Israel.
mas chegou o momento de um basta. O reino do norte já havia sido disperso pela Assíria, e aqui é o reino do sul, com a capital em Jerusalém, que está agora sendo subjugada pela Babilônia. E já tem uma leva que foi direcionada até a Babilônia. Ezequiel é um deles. Daniel também é contemporâneo dele. Daniel está entre a elite no palácio, ali na Babilônia. Jeremias ficou em Jerusalém, profetizando lá, sendo boca de Deus. E Ezequiel está no meio do povão, assentado ali junto ao rio Quebar. E Ezequiel recebe algumas visões. Mas essa visão do capítulo 47 já é 14 anos depois da destruição de Jerusalém. Depois que os muros caíram, depois que o templo foi ruído. E Deus agora está mostrando para Ezequiel a restauração, um novo templo. Capítulo 37 tem o Vale de Ossos Secos. E no capítulo 47 tem um novo templo. Como eu falei aqui ontem, um templo que nenhum lugar que nunca foi construído. Tivemos o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, o templo de Herodes. Mas esse templo aqui nunca foi construído. Isso aponta para o futuro, é escatológico. A nova cidade, a nova Jerusalém, o novo templo, onde moraremos com o Senhor. Mas isso também aponta para a nossa vida espiritual como templos do Espírito Santo de Deus. Então, dentro dessa visão, desde o capítulo 40, onde o novo templo tem sido mostrado, Ezequiel tem simplesmente, ele segue, ele obedece à voz. É um homem de bronze, né, um ser celestial, que vai fazendo-o passear por esse novo templo. E chega aqui no capítulo 47, já na parte externa do templo, ele vê uma água que corre do templo, que corre do trono de Deus. E chega então no versículo 3, e ele diz que esse homem, com esse cordel e essa linha de medir, mede 500 metros. E faz com que ele ande. Ele entra na água. E é preciso fé. Ezequiel tem fé para entrar nessas águas. Lá na frente é que ele vai descobrir o que essas águas fazem. E nós falamos sobre isso ontem. E Ezequiel, então, exerce essa confiança em Deus. Mas nós aqui, como falamos ontem, sabemos o que essas águas fazem, o poder curador dessas águas, o poder de vida que essas águas trazem. Isso tem sido falado já há um bom tempo. O Douglas disse que esse tema Águas Profundas não foi um tema escolhido só para um congresso, né? É o tema do ano já, né? Tem sido trabalhado esse tema. Então, eu acredito que a maioria das pessoas aqui já compreende o que essas águas fazem. Então, a primeira coisa é entrar na água. A primeira coisa que nós precisamos fazer é entrar nesse rio de Deus que está fluindo do seu trono, está fluindo do seu templo. E esse entrar na água pode significar muita coisa. Talvez para alguns aqui o entrar na água significa hoje tomar uma decisão por Jesus. Talvez o entrar na água para você aqui hoje seja dar um passo de fé. Esses primeiros 500 metros em que a água dá no tornozelo. É dizer assim, deixa eu dar um passo de fé e ver o que o Senhor tem para a minha vida. Talvez algumas pessoas aqui estão assim hoje, que precisam tomar uma decisão por Jesus, que precisam conhecer a Jesus, que já conhece de ouvir falar, que já conhece um pouco do que é ser crente, mas que talvez não sabe muito, só sabe de uma coisa: eu sei que se eu aceitar esse Jesus, se eu entrar nessas águas, alguma coisa diferente vai acontecer na minha vida. Mas talvez haja medo, talvez haja um certo receio, porque, embora os crentes digam que essa vida com Jesus é boa, mas eu sei que eu vou ter que deixar algumas coisas, e esse deixar algumas coisas é que é o problema. É esse deixar algumas coisas que me faz pensar um pouco mais. Mas eu quero dizer para você que se você tem nos acompanhado já esses dias, e já tem um conhecimento, mesmo que básico, do que essas águas podem fazer, se você sabe o que Jesus pode fazer por você, eu quero dizer que a decisão pesa ainda mais. A decisão pesa ainda mais sobre você. Era melhor não saber nada do que saber alguma coisa. A gente sabe já. A gente já sabe o que essas águas podem fazer. Você sabe que a sua vida pode ser transformada por Jesus. Eu já vi muita gente dizer assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu tenho que abrir mão de muitas coisas. E isso é até louvável, porque o próprio Jesus diz sobre aquele que quer ser discípulo dele, que ele tem que fazer alguns cálculos, ou seja, um exército não vai combater com outro exército se ele primeiro não fizer os cálculos ali, se o número de soldados que ele tem vai ser suficiente para aquele combate. Alguém que começa uma construção, ele precisa saber se ele vai ter condições de terminar aquela construção. Falando nisso, o pessoal aqui estava com muita fé também, né? Meu Deus do céu, a gente vai começar a derrubar a casa e a gente vai conseguir terminar. E pela fé eles foram lá, a gente vai conseguir sim, Deus vai
nos dá graça, sabedoria, e assim eles o fizeram. E é até louvável que talvez você, ao refletir sobre isso, entenda a importância da decisão que precisa ser tomada nesse momento. Mas eu quero dizer a você que, uma vez que você conhece o poder curador dessas águas, uma vez que você entende o poder de vida que essas águas trazem, você não pode permanecer omisso a essa decisão. O mais lógico, o mais racional, o mais inteligente é dizer: eu quero Jesus. E eu não estou falando de um passo de fé, simplesmente como se você estivesse dando um salto no escuro. Muitas pessoas dizem que fé é um salto no escuro, e eu discordo, porque a palavra de Deus está aqui, basta você crer no Evangelho. E existem tantos e tantos testemunhos de pessoas, acho que daria para fazer até um experimento científico. Quantas pessoas tiveram a sua vida transformada depois que aceitaram a Jesus? Isso dá para fazer, gente, dá um TCC aí. Né? Experimente fazer um negócio desse. Quem faz sociologia, vamos fazer. Quantas pessoas mudaram a sua vida, trouxe uma mudança na sociedade local, a partir do momento que se tornaram crentes? O que foi que envolveu, como mexeu na economia da cidade? O nome disso é avivamento para a gente. Mas na sociologia pode ter outro nome. Entre na água. Dê um passo de fé. Talvez para outras pessoas aqui seja: não, eu já tenho Jesus, eu já aceitei Jesus. Nesse simbolismo aí, eu já entrei nessas águas. Mas talvez para alguns aqui o entrar na água seja dar um passo de fé adiante. O que o Senhor tem para você, de repente, é abrir mão de algo que ainda tem te prendido. Você já aceitou a Jesus, mas ainda não está plenamente livre para viver aquilo que o Senhor tem para você. Você sabe que Ele quer mais de você. Sabe, Jonas? Jonas era crente. Jonas era um profeta, homem de Deus, temente a Deus, que amava o Senhor, mas ele tinha raiva dos ninivitas. E a gente até entende o que estava acontecendo ali com Jonas, porque Nínive era a capital da Síria. Isso aqui é um pouquinho antes do que está acontecendo aqui com Ezequiel. Nínive é a capital da Síria. Lembra que eu falei para vocês que o reino do norte foi disperso pela Assíria? Então, aquilo foi alguns anos antes da Síria de fato subjugar o reino do norte. Então Jonas meio que tinha um certo sentido, ele não tinha medo dos ninivitas, ele tinha raiva. Ele não queria que aquele povo se convertesse. Mas Deus chamou Jonas. O que Jonas fez? Fugiu. Talvez tem gente aqui daqueles bem: eu tenho raiva de bandido. Aí Deus fala assim: pô, você vai evangelizar lá no presídio. Aí é Deus te chamando. É Deus te chamando para Nínive. E às vezes você está querendo ir para Tarsis. Talvez esse entrar nas águas seja dizer sim a Jesus. Talvez esse entrar nas águas seja uma disposição que Deus está querendo fazer, transformando o seu coração para que algo novo aconteça. Mas se a gente fizer como Jonas, ele vai fazer de maneira extraordinária. Você vai entrar na água, porque Jonas entrou na água mesmo contra gosto, dentro da barriga do grande peixe. Ficou lá, o submarino de Deus. Primeiro submarino da história, a baleia que engoliu Jonas. Você sabia disso? E sabe o que é mais extraordinário? Que não foi juízo. Tem gente que fala assim: cuidado, viu? Senão você vai ser engolido pelo grande peixe. Não seja teimoso, não. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi livramento. Jonas estava tão revoltado, que falou: não vou pregar de jeito nenhum. Aquela tempestade acontecendo, aquela coisa terrível. O que Jonas tinha que fazer? Senhor, me perdoa, eu vou pregar em Nínive, para que houvesse bonança no mar. Sabe o que ele falou? Pode me jogar na água. Eu prefiro morrer do que pregar em Nínive. Aí Deus falou: não vai morrer não, miserável. Não morre não. Esse termo, tá, gente? Talvez alguns não se escandalizem não, isso é regionalismo também, tá? Não vai morrer não. Vai pregar em Nínive. Aí Jonas entra, fica 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E Jonas falou: não, Senhor, tá bom, eu vou pregar. Jonas entendeu o livramento. O texto de Jonas vai dizer que era 3 dias para andar na cidade de Nínive. O texto diz que em 1 dia Jonas fez. Eu já vi alguns pregadores dizendo que Jonas era eficiente. Que eficiente nada, Jonas não queria pregar, ele estava com raiva. Era 3 dias para andar na cidade, para fazer o serviço bem feito. Ele fez em 1 dia. Olha, cuidado que vai vir juízo, vai queimar a cidade. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, já era. Olha, vai vir juízo, vai queimar a cidade. Foi suficiente, gente, para o povo se arrepender. Eu acho que Jonas fica assim: mas meu Deus do céu, esse povo ainda vai se arrepender? Eu disse que ia fazer, não disse que ia fazer bem feito. Mas fez. O povo se arrependeu. O livro de Jonas termina com Jonas inconformado. Eu não sei o que aconteceu. A gente não sabe se Jonas estava feliz no final da história. Mas ele estava zangado.
finaliza com Deus dizendo assim: Jonas, você se compadeceu de uma planta que nasceu e morreu rapidamente, e você não quer que eu me compadeça de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Aí o livro acaba. Aí você fica, meu Deus do céu, e agora? Agora você tem que ir para o céu para perguntar o que foi que aconteceu com Jonas. No final da história. Estratégico. Então entre nessa água. Faça sua decisão por Jesus. Ou você que está querendo de repente agir como Jonas, não seja rebelde. Se Deus está te chamando para um projeto, se Deus está te chamando para uma missão, para algo que de repente é contrário àquilo que você imagina, mas se você sente que é Deus que está te chamando, Deus quer transformar o seu coração. Amém? Diga, ô glória! Eu vou fazer como Jonas, não. Gente, diga. Eu vou fazer como Jonas, não. Amém. Mas se fizer, Deus preserva, viu? Daquele jeito. 3 dias e 3 noites, num lugarzinho bem cômodo. Mas ele vai fazer o que ele quer que você faça. É interessante isso, né? Porque eu acho interessante que Deus ele respeitou o livre-arbítrio de Jonas. Você não quer, não? Vai querer. Vai querer. Vai fazer mal feito, mas vai fazer. Para Deus tem umas coisas extraordinárias. Deus faz assim, gente. Eu, quando eu era criança, eu não tinha livre-arbítrio, não. Meu pai falava assim, não vai fazer, não? Aí ele pegava o cinto e mostrava, eu vou fazer sim, papai. Quem disse que eu não ia fazer? Quem falou que eu não ia fazer? Mudei de opinião agora. Faço sim. Então Deus faz algumas coisas. O nosso papai, né? Às vezes, quando a gente vira homem adulto, a gente já toma as nossas próprias decisões, mas a gente sempre é dependente de Deus. Ele é soberano. Ele governa soberanamente todas as coisas. Ezequiel não tinha outra opção a não ser entrar na água. Ele falou, entra na água, eu vou entrando. O homem está me conduzindo, eu vou entrando na água. Então, primeiro passo, entrar na água do rio de Deus. Segundo passo, perseverar. Hoje pela manhã eu falei algo no que diz respeito a essa questão da perseverança. Os discípulos no caminho de Emaús, eles insistiram para que Jesus entrasse na casa. Eles insistiram, Jesus entra. Não, Jesus entra. Não, Jesus entra. Eles insistiram, eles perseveraram naquela insistência para ter intimidade com Jesus. E aqui eu vejo perseverança. Porque o texto vai dizendo que ele mediu 500, água no tornozelo, mediu 500, água no joelho, mediu 500, água na cintura, mediu mais 500 e as águas já não eram mais rasas, ele precisava passar nada. Sabe o que significa isso, gente? 2 quilômetros andando dentro d'água. Porque eu já andei no travessão de 75, 2 quilômetros. Eu não sou acostumado. Quem é acostumado anda aí tranquilo, né? Mas eu já andei 2 quilômetros da faixa lá do 75 até a Agrovila, Monte Castelo. Não é bom, não. Não é bom, não. É meio complicado. Quem já tem o costume é diferente. Agora imagina, até quem tem o costume de andar 2 quilômetros dentro d'água. Andando aqui, ó, aguinha no tornozelo, depois água no joelho, 2 quilômetros. Aí assim, mais 500, água na cintura. Aí a água vai subindo aqui e você andando. Gente, né? Não é coisa para qualquer um, não. Isso aqui me fala um pouquinho sobre perseverança. Ao mesmo tempo que vai mostrando a profundidade da água, está relacionado à perseverança. Quantas e quantas vezes a gente não está disposto a perseverar para buscar mais de Deus? Às vezes a gente é assim, eu me converti hoje, aceitei em Jesus hoje, eu quero que tudo aconteça da noite para o dia. Né? Isso é natural. O novo convertido, ele fala assim, não, aceitei Jesus hoje, amanhã o Uruará todinho é convertido a Jesus. Amanhã é aquele congresso, não, assim, a gente vai trabalhar aqui, pastor Davidson. Uruará para o Senhor Jesus. Próximo Força Jovem aqui, pode separar o maior ginásio que tem aí, que não vai dar só um final de semana, não. A gente vai ter que... A gente sabe que não é assim, mas há esse ímpeto quando a gente entra na água. Então o negócio não é esse. O problema não é esse ímpeto do início. A questão é se a gente vai perseverar assim. A grande questão é a perseverança. Essa mesma fé. Os problemas vêm, a água está pesando, a gente está entrando. Né? E é gostoso na medida que você vai entrando. Mas você percebe que os passos vão ficando mais difíceis. E você vai andando, e você vai andando, e você vai andando. E é gostosa, a água é gostosa. Mas você pode escolher parar ou andar. Parar ou andar. Parar ou continuar. E muitas vezes esse continuar, por mais que a água seja gostosa, por mais que seja algo bom, algumas pessoas cansam. Ah, mas eu estou imergido aqui. São cultos maravilhosos, é congresso, é algo extraordinário. Eu estou envolvido da presença de Deus, estou até dentro.
mas ainda requer algumas decisões. Sabe, da cintura para baixo, você ainda consegue organizar aqui as suas perninhas. Se você vai para frente, se você vai para trás. As coisas de Deus estão aqui, você está em volta, você está dentro. Você deu aquele passo, aquele primeiro passo de aceitar Jesus. Algumas pessoas preferem voltar. Algumas pessoas preferem voltar, dizendo, não, está muito pesado esse negócio. Está complicado andar esse tanto de água aí. Olha o tanto de água, meu Deus do céu, é água demais. É até bom, é até gostoso, mas eu estou até com saudade da margem, da parte de fora aqui. Deixa eu voltar. E aí minha pergunta é, você está disposto a perseverar em andar até chegar nas águas profundas? Você está disposto a andar até chegar nas águas profundas, a perseverar, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar de você estar aqui, muita coisa passando na sua cabeça, muitos cálculos, muitas previsões, muitas ideias, né? Ainda sendo alvo dos ataques do inimigo. Persevere. Sabe por quê? Porque raso é lugar de criança. É uma outra reflexão que eu faço. O raso é o lugar das crianças, é o lugar onde a gente fala assim, não entra fundo não, cuidado que você se afoga. Para chegar no fundo tem que saber nadar. E isso diz respeito à maturidade cristã. Ninguém vira maduro cristão em Cristo Jesus, na fé, da noite para o dia. É uma caminhada, você precisa continuar andando. E as dificuldades e as lutas, os passos que você vão dando, aquelas dificuldades que surgem, é exatamente o processo de maturidade cristã que vai acontecendo, é o próprio Deus forjando o seu caráter, é o próprio Deus provando a sua fé, para que você observe que a sua fé não é vã, e você vai poder dizer, meu Deus, eu tenho passado tantas coisas, e o Senhor tem fortalecido a minha fé, o Senhor tem me forjado. Talvez tem pessoas aqui que estão passando por dificuldades, que estão passando por lutas, e falam, eu queria logo mergulhar, eu queria já, mas tá difícil chegar lá, né? Tá faltando os últimos 500, a água está na cintura ainda. Mas ande, porque quando você chegar lá no fundo, você não vai mais conseguir ficar com o pé no chão. Quando você anda os 2 quilômetros, que as águas precisam já estar sendo você precisa ser conduzido a nado, você está sendo levado pela correnteza. E essas águas são as águas do Espírito. Quando você chega nesse nível, o seu eu morreu, o seu orgulho morreu. Você já não está mais raciocinando por você mesmo, você está sendo conduzido por Deus. Quando você chega nesse nível, é algo muito parecido com o que Jesus fala para Nicodemos, quando ele diz assim, como assim nascer de novo? Aí ele vai dizer assim, olha, o vento sopra, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E é algo muito parecido quando você está imerso nessas águas, você é conduzido pelas águas. Você nada, mas nadar contra a correnteza é complicado. Não tente fazer isso não. Se Deus está te conduzindo aqui, nade a favor da correnteza. Flua, vai. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida. Isso significa perseverança. Na medida que você persevera, você consegue viver o melhor de Deus para a sua vida. E algumas pessoas vão dizer assim, mas por que você está tomando essa decisão? Essa decisão é ilógica. Você fala, essa é a decisão para onde o rio está correndo. É para lá que eu vou. Não, mas está todo mundo indo para cá, mas o rio está correndo para lá. Mas está todo mundo vindo para cá, mas o rio está indo para lá. Eu estou sendo conduzido por Deus. Mas por que você fez isso? Rapaz, eu não sei. Mas eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Eu não sei onde é que é a nascente necessariamente. Só sei, aliás, esse aqui sabe, a nascente é do trono de Deus. Eu sei que está correndo para cá e eu vou seguir o caminho do Senhor, a vontade de Deus. Sabe, talvez para algumas pessoas isso aqui seja meio complicado de entender. É porque é preciso viver. É preciso viver isso. Uma vez meu pai contou essa ilustração, talvez alguns conheçam, dizendo que havia uma praça e havia um ateu que sempre pregava naquela praça. Um ateu dizendo, Deus não existe. E ficava provando com teses científicas que Deus não existia. E muitas pessoas ali se aglomeravam. E ele dizia, eu quero um crente que me prove que Deus existe. Eu quero um crente que me prove que Deus existe. Teve um dia que um irmãozinho ouviu aquele negócio. E ele falou assim, eu posso falar alguma coisa aí. Então amanhã, marcaram amanhã, na praça da cidade. Todo mundo veio. E aí aquele homem começou a falar e o irmãozinho levou uma laranja. Sentou na cadeira, começou a descascar a laranja. E ele apresentando as teses dele lá, ele descascando a laranja. Sua vez agora de falar. Aí o irmãozinho chupou a laranja e falou assim, essa laranja é doce, amarga ou é azeda? Aí o ateu falou, eu não sei, eu não chupei, você que sabe. Aí ele falou, no dia que você provar Deus, você não vai mais precisar dessas teorias.
Isso aqui não é uma coisa para tentar se provar cientificamente, você precisa viver. Deus, a gente vive, a gente experimenta, a gente sente. Foi suficiente para convencer muita gente. Aquele homem não tinha uma experiência que aquele cidadão tinha. Aquele homem não tinha todo o recurso tecnológico, científico, todo o conhecimento que aquele homem esnobava. Mas aquele senhor tinha uma coisa, vivência com Deus. E aquilo era suficiente para ele crer que era verdade. Sabe, talvez alguns aqui não estejam entendendo necessariamente. Então persevere, chegue nessas águas profundas, mergulhe nessas águas profundas, para que você possa dizer, agora eu entendo. Agora eu entendo o que é viver sob o Espírito. Agora eu entendo o que é viver debaixo das águas do Espírito. Né? Algumas pessoas chegam assim, principalmente novo convertido, como é esse negócio de ouvir Deus? As pessoas falam assim que Deus me falou, né? Deus me disse, Deus me falou. E não é algo tão simples assim. Às vezes as pessoas pensam assim, não é, ele ouviu uma voz. Deus fala assim também. Mas a maioria das pessoas não é assim, não é algo audível. Você simplesmente sente no seu coração o que precisa ser feito, porque você está dentro da água. Você fala assim, a corrente está indo para cá. O que é que você tem que fazer? Eu tenho que ir para cá. Por quê? Porque Deus me falou. Como é que você sabe isso? Porque as águas estão vindo para cá. A corrente está me conduzindo para cá. Eu estou sendo conduzido para cá. Mas quando você não está submerso, você ainda tem muitas escolhas. A água está vindo para cá, mas eu não sei se é para lá que eu devo ir. Eu estou meio preocupado. O seu pé ainda está no chão. Você ainda consegue se locomover. Mas experimente estar submerso, persevere. Isso vai demonstrar maturidade espiritual, maturidade cristã, debaixo das águas do Espírito do Senhor, tendo a sua vida conduzida por Ele. E aí coisas extraordinárias vão acontecer. E aí você só vai ouvir o testemunho depois. Eu ouvi um testemunho esses dias, o Douglas Gonçalves, no podcast, esqueci o nome do missionário. É um missionário, se eu não me engano, que ele está, não sei se ele estava em Fortaleza, mas ele contou uma experiência, e são coisas extraordinárias assim, né? Que você fala, meu Deus. Que ele tinha o dom da profecia, o dom da revelação, e ele disse para uma mulher que ela estava grávida e que era uma menina. E eles ficaram felizes, aquele negócio todo e tal. E ela foi fazer a ultrassom. A ultrassom disse que era menino. E aí, quando ele foi conversar com ela, ela falou, ficou triste porque eles já tinham comprado algumas coisas e tal. A ultrassom disse que é menino. E ele sentiu aquela convicção, falou assim, compre as coisas de menina, porque é menina. Até eu, na hora que eu ouvi o testemunho, eu falei, meu pai amado, eu não tinha essa coragem toda. Mas ele estava nas águas, ele estava mergulhado. E ele disse, o fim da história, era uma menina. O médico se equivocou na ultrassom. Mas ele não se equivocou na certeza do que Deus falava para ele. Sabe, para você viver esse tipo... Eu não estava conseguindo entender, ouvir esse testemunho. Acreditei que é um homem de Deus que estava falando ali. Acreditei na experiência dele. Mas eu não consigo entender nesse nível, porque era ele que estava mergulhado no Espírito, era ele que estava compreendendo para onde as águas estavam correndo, as águas da vida dele. Talvez o rio que eu devo entrar nesse sentido é o rio de Deus. Mas o que Deus tem para você é diferente do que ele tem para mim. Eu falei ali no primeiro momento que talvez alguém poderia pensar assim, se alguém falasse, o que foi que Deus tinha para José? Qual era o plano de Deus na vida de José? Era usar José para levar o povo para o Egito. Qual era o plano de Deus na vida de Moisés? Era tirar o povo do Egito. Uai, Deus está se contradizendo porque ele usa um para levar para o Egito e usa outro para tirar do Egito? Não, são momentos distintos. São momentos diferentes da história. Uma outra ilustração que eu ouvi é, nós somos um corpo. E cada um de nós somos membros. E essa ilustração, inclusive, foi o próprio Douglas Gonçalves. E aí, de repente, Deus está falando para um assim, olha, é preciso abrir. Aí o outro falou assim, não, mas Deus está me mandando fechar. Mas Deus, eu tenho claramente a certeza de que Deus está me mandando abrir. Mas Deus está me mandando fechar. Qual é a diferença? Um é a boca e o outro é a mão. Ele está mandando, eu sou a boca, então abra. Ou então, em algum momento, feche. E a mão? Abra a mão. Em algum momento tem que fechar a mão. Então, o corpo é assim, não. Enquanto um está falando, o outro tá com a mão fechada. Então, enquanto o outro está com a mão aberta, a boca está fechada. Não é que Deus se contradiz, é que existe algo extraordinário na vida de cada um. Talvez você fale assim, não, Deus quer que eu vá para a África. Eu tenho certeza, porque Deus está falando para aquele irmão que ele tem que ir para a África, nós estamos no mesmo rio, então eu vou. Não, de repente Deus tem uma outra direção para você. O rio é o mesmo, mas o direcionamento de Deus é individual.
A grande questão é se você está mergulhado no rio de Deus e tem essa percepção. Tem coisas que Deus vai falar para você que eu não vou entender. Eu só vou ouvir o testemunho. Tem coisas que Deus fala para mim que você não vai entender. Mas uma coisa nós precisamos perceber, que Deus age de maneira sobrenatural na minha vida e na sua vida. Nós precisamos simplesmente estar dispostos a estar imersos no rio de Deus e deixar que o Senhor conduza as nossas vidas. Amém? E terceiro, o que fazer em relação a essas águas? Entrar nas águas, perseverar. E terceiro, desfrutar, mas também contemplar. Olha o que acontece com Ezequiel. Versículo 6 ao 12. Então ele me perguntou, você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando eu cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse, estas águas correm para a região, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Nós lemos esse trecho todo ontem. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até Englaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do Mar Grande. Versículo 12. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Ezequiel pode desfrutar das águas. Ezequiel pode mergulhar nas águas. Ezequiel pode estar imerso das águas de Deus. Mas Deus faz algo extraordinário também. Você não só vai ficar imerso, você vai contemplar o que essas águas fazem. Isso diz muito para nós sobre a nossa vida de evangelização. Porque às vezes a gente vive aquela dicotomia, né? Eu posso dizer que o povo em Jerusalém estava vivendo essa dicotomia, a igreja primitiva. Como assim? Jesus deu a grande comissão lá em Mateus 28, 19, né? Ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles receberam essa comissão. Mas lá em Lucas, Jesus fala algo interessante aos discípulos. Olha, vocês têm que ir, vocês vão, mas permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E é interessante que isso só está em Lucas, porque foi Lucas que escreveu também o livro de Atos. E há uma continuação. É lá em Atos que nós vamos ver o derramamento do Espírito Santo, o Pentecostes, eles sendo revestidos de poder. Então eles não saíram naquele primeiro momento, esperaram o revestimento de poder, e eles foram revestidos de poder. Mas estava tão gostoso, estava tão bom mergulhar nas águas do Espírito, estava tão bom navegar no oceano do Espírito, estava tão gostoso, era uma comunhão gostosa, e o povo não estava querendo voltar para a margem para poder ver o que os rios poderiam fazer. Estava aquela coisa gostosa, aquela comunhão maravilhosa, e eu fico imaginando, capítulo 1, versículo 8 ainda de Atos, antes de receber Jesus ainda mais uma vez, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas estava tão gostoso ficar em Jerusalém, vamos ficar em Jerusalém. E aí Deus manda uma perseguição. Não tem aquele negócio embora? Tem que pregar também, não pode ficar só usufruindo da água, não. Tem que pregar o evangelho, tem que testemunhar do evangelho. E aí, nessa perseguição, eles começaram a fugir de Jerusalém. E aí é onde acontece aquela célebre história do Filipe e do eunuco. Filipe, na fuga, ele encontra com o eunuco no meio do caminho, lendo lá Isaías, sem entender. Né? E o eunuco é batizado. E tantos outros. Tanto é que Paulo, ele pega cartas para ir perseguir cristãos que saíram de Jerusalém, já estavam em Damasco, na Síria. Paulo querendo perseguir os cristãos lá, e aí ele se converte no meio do caminho. Mas o que eu começo a observar aqui? Às vezes a gente fica só nessa, né? Ai, tá tão gostoso essa comunhão maravilhosa, esse vôlei gostoso aqui no final de semana. Isso é bom, isso não é ruim não, isso é extraordinário. A gente não pode ficar só nisso. Ai, é tão gostoso entrar no meu quarto e gastar horas e horas na presença do Senhor, e isso não repercutir na vida de outras pessoas. Sabe? A gente ter um Cristo só para nós
e a gente ficar recluso no nosso lugar, não podemos fazer isso. Como foi falado hoje pela manhã, temos que fazer como os discípulos no caminho de Emaús. Essas nossas experiências com Deus, o mergulhar no Espírito do Senhor precisa transbordar para outras pessoas, sair dos nossos lugares e testemunhar e proclamar e ver o que Deus pode fazer na vida de outras pessoas também. É exatamente isso. Ezequiel agora ele vem para a margem e começa a observar o que esse rio pode fazer na vida das pessoas. Esse é o objetivo da vida cristã, é desfrutarmos, mas também contemplarmos e testemunharmos o que Deus tem feito. Você está disposto a isso? Talvez você até, mais uma vez eu digo, talvez você pense assim, poxa, minha vida cristã está estéril, eu tenho ganhado poucas pessoas para Jesus, eu tenho discipulado poucas pessoas, ou de repente você não tem discipulado ninguém. Mas tem esse anseio, mergulhe nas águas profundas do Senhor. Tenha experiências sobrenaturais com o Senhor, mas não fique só lá. Tenha a experiência da margem, do que Ele pode fazer, do que essas águas podem fazer na vida de outras pessoas também. Do que Deus pode fazer na vida de outras pessoas por meio de você. Seja um canal, seja um exemplo, que através da sua vida outras pessoas sejam abençoadas, que através da sua vida outras pessoas sejam edificadas. Eu quero citar uma palavra, um texto de um comentário falando sobre essas águas à luz do Novo Testamento, que diz o seguinte: em toda a história da redenção, a presença de Deus se manifesta aos homens de diversas formas. No Antigo Testamento era através da palavra profética, de teofanias, que seria, no caso, Deus em formas, né, de homens, anjos, sonhos, e o culto. Ver o Senhor face a face significava morte. Jesus encarnando-se trouxe a presença de Deus aos homens em sua pessoa. Ver e reconhecer a Cristo era ver e conhecer o Pai. Essa visão de Deus ainda era por intermédio de alguém, realizada somente pela fé. Na era vindoura, a fé dará lugar à vista. Na era vindoura, a fé dará lugar à vista. Eu quero trazer agora uma outra aplicação. O texto diz que Ezequiel sai das águas, volta à margem e começa a andar e a observar o que essas águas fazem. Lembre que, como eu disse, isso aqui também é escatológico. Você consegue ter a dimensão dessa cidade? Você já parou para ler assim o Apocalipse, a nova cidade? Eu acredito que são coisas humanas que são colocadas, mas é muito maior do que a gente consegue imaginar, porque é algo extraordinário. Você percebe que em alguns momentos João coloca, como ele tenta fazer uma comparação, é aquilo que ele consegue enxergar ou dimensionar. E hoje nós conseguimos observar isso pela fé. Hoje nós imaginamos, se a gente está falando aqui de águas profundas de rio, e você imagina, você pensa pela descrição do texto bíblico, e você crê nessa cidade, você crê nesse novo templo, a gente crê nesse lugar onde nós vamos morar, nessa nova Jerusalém, podemos dizer assim. Antes era um jardim, agora é uma cidade onde nós iremos morar. Tudo isso é pela fé. Mas um dia nós iremos de fato contemplar. Aquilo que Ezequiel está vendo em uma visão, nós veremos de fato, cumprindo-se historicamente, a nova Jerusalém. E nós precisamos ansiar por isso. Nós precisamos ansiar por esse dia. Nós precisamos desejar pelo dia em que nós estaremos com o Senhor. Talvez as questões culturais nos façam muitas vezes perder essa visão de Ezequiel. Sabe por que isso aqui é interessante, irmãos? Eu fico imaginando talvez o vigor de Ezequiel, a alegria de Ezequiel, porque nesse momento que Ezequiel está recebendo essa visão, Jerusalém está destruída. No momento em que Ezequiel está recebendo essa visão, os muros estão destruídos. No momento em que Ezequiel está recebendo essa visão, ele é simplesmente um prisioneiro, um exilado na Babilônia. Triste com a situação da sua terra, triste com a situação da sua cidade, triste com tudo aquilo. Eu fico imaginando Deus mostrando tudo isso para Ezequiel. Olha, a restauração será dessa forma. Será que ele não vibraria? Se coloque no lugar de Ezequiel nesse momento. Por isso que talvez no nosso contexto, as glórias, o contemplar a beleza da eternidade, talvez para nós não seja tão forte quanto para irmãos nossos que estão em países comunistas sendo perseguidos. Onde eles não podem pregar o evangelho, onde não pode fazer um congresso assim, espalhar cadeiras, onde todo mundo passa na rua e vê que tem um culto acontecendo. E eles leem o Apocalipse, eles leem isso aqui, eles falam, meu Deus,
Vai chegar um dia em que esse rio vai ser abundante, em que nós vamos desfrutar da presença de Deus sem dor, sem sofrimento, sem perseguição, sem tristeza. Haverá vida, haverá alegria, haverá prazer. Você consegue contemplar isso? Nos coloquemos nesse lugar. Irmãos, às vezes a gente está tão acostumado com essa terra. A gente se apega tanto naquela promessa que Deus deu a Israel, né? Comereis o melhor dessa terra. Às vezes a gente se apega tanto, que era uma promessa para Israel ainda no primeiro momento. Olha, se vocês obedecerem, se vocês forem fiéis, vocês vão comer o melhor dessa terra, da terra prometida. Qual é a nossa terra, irmãos? A eternidade. Qual é a nossa? A terra prometida, ela simboliza a Canaã celestial para onde nós vamos morar. Então não faz sentido, muitas vezes, a gente se apegar, não, eu vou comer o melhor dessa terra e eu amo essa terra. Eu sei que Deus abençoa de maneira extraordinária, mas Ele abençoa com muito mais prazer aquelas pessoas que nessa terra produzem e usam seus recursos para a glória dEle, visando a eternidade. Vise a eternidade e com certeza Deus vai te abençoar de maneira extraordinária. Vise a eternidade. Sabe por quê? Quando a gente está com os nossos olhos na eternidade, Deus está abençoando, a gente fala, o que Deus está me dando aqui? Glória, isso aqui é para o reino. Abençoa essa pessoa, abençoa aquela pessoa, investe em testemunho, porque os nossos olhos estão no reino. Os nossos olhos estão no reino. Os nossos olhos estão na eternidade. Eu fico imaginando pessoas em países perseguidos que eles pensam assim. Eu fico imaginando, sabe? Aqueles crentes que não têm muita coisa, mas aquilo que eles têm, eles dividem. Aquilo que eles têm, eles compartilham. Era assim que a igreja primitiva vivia. Era assim que eles viviam, esse discipulado, esse amor, essa comunhão, esse desejo por Deus. Alguns vão até dizer, porque Jesus falou, olha, eu vou vir buscar vocês. E eles tinham tanta fé que eles falavam, vou juntar bens aqui para quê? Né? Jesus já está voltando. O próprio Paulo dizia, nós os que estivermos vivos, nos encontraremos com Ele nos ares. Sabe que é essa esperança que tem mantido aceso o cristianismo? Essa esperança é estratégico Jesus não dizer o dia que Ele vem buscar o seu povo, buscar a sua igreja, porque todas as gerações, de 2000 anos para cá, todas as gerações ansiavam, Jesus vai voltar. Pode ser hoje, pode ser a qualquer momento. Pode ser agora. E isso nos faz viver com perspectiva de reino. O que não pode é a nossa geração, falando do Ocidente, porque eu acredito que muitos irmãos nossos no Oriente nunca perderam essa perspectiva. Estou falando nós aqui no nosso contexto, no Oriente, onde às vezes no Ocidente, onde nós temos uma condição de vida melhor, onde nós temos liberdade, às vezes nós meio que, Senhor, segura um pouquinho aí, não volta agora não. Eu falo por mim. Eu quero casar, Senhor. Eu quero ver essa experiência de ter filho. Todo mundo diz que é tão bom, que é algo extraordinário ser pai, ser mãe, é emocionante, né? As lágrimas caindo. Eu quero ter essa experiência. Eu quero ter. Eu quero ter a experiência de formar meu filho. Senhor, foi tão difícil. Eu quero ter orgulho do meu filho formado. Sabe, isso não é ruim. O que não pode é que esse desejo sobreponha o desejo das glórias de Deus. De você poder contemplar, Senhor, volta. Queremos estar contigo, queremos a tua presença, queremos contemplar esse rio, queremos contemplar essa cidade, queremos viver para a glória do Senhor. Busca o Senhor, almeje isso, porque quando nós estamos mergulhados nessas águas profundas, você deseja, almeja ver o que essas águas têm feito na vida de outras pessoas. E o que Deus pode fazer, o que Ele irá fazer. E ao final, todos nós, como uma igreja, como uma família, como seu povo, estarmos juntos com Ele por toda a eternidade, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, haverá simplesmente abundância de alegria eterna. Vamos ficar em pé?